Meu nome é Kesha e, aos 34 anos, finalmente realizei o sonho de comprar minha própria casa. Depois de anos economizando cada centavo, guardei segredo da minha família, que era super interessada. Então, um dia, cheguei em casa mais cedo e encontrei minha mãe, Janete, fazendo um tour não autorizado com minha cunhada, Vanessa, e sua amiga Olivia. Fiquei paralisada em choque, a raiva crescendo enquanto as observava invadir minha privacidade. Se você já teve algum familiar que ultrapassou seus limites, deixe um comentário abaixo e me diga de onde você está assistindo. Inscreva-se se quiser saber o que aconteceu em seguida. Crescer na casa dos Collins significava nunca ter um momento de verdadeira privacidade. Minha mãe, Janete, era a definição de mãe helicóptero antes mesmo desse termo existir. Desde as minhas primeiras lembranças, espaço pessoal era um conceito estranho. A porta do meu quarto de infância não tinha fechadura porque somos uma família, e a família não tem nada a esconder uns dos outros. Essa filosofia familiar se estendia a todos os aspectos da minha vida. Ainda me lembro da humilhação que senti aos 13 anos, quando descobri minha mãe lendo meu diário. O livrinho rosa com a fechadura frágil tinha sido meu refúgio, o único lugar onde eu achava que meus pensamentos poderiam ser verdadeiramente meus. Quando a confrontei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela pareceu genuinamente intrigada com a minha angústia. Preciso saber o que está acontecendo na sua vida, Kesha, disse ela, com a voz enlouquecedoramente calma. De que outra forma posso te proteger? Aquele momento cristalizou algo para mim. Em nossa casa, amor e controle eram considerados a mesma coisa. Minha mãe abria minha correspondência, ouvia meus telefonemas e questionava meus amigos com a tenacidade de um agente do FBI. Meu pai, William, era mais reservado, mas nunca questionou o comportamento dela, criando uma aliança silenciosa que eu não conseguia penetrar. As coisas mudaram drasticamente quando meu irmão Ethan nasceu, quando eu tinha 8 anos. Ele rapidamente se tornou um menino de ouro, embora submetido à mesma supervisão sufocante que eu sofri. Mas, ao contrário de mim, Ethan parecia prosperar sob a atenção, talvez porque, como o único menino e o bebê, o escrutínio vinha acompanhado de privilégios extras. Seu irmão precisa de mais apoio tornou-se um refrão comum sempre que eu apontava a disparidade em nosso tratamento. Aprendi a precisar de menos, a querer menos e, eventualmente, a esperar menos. Aprendi a manter as coisas importantes escondidas, não em diários que pudessem ser encontrados, mas bem no fundo de mim. Quando fui para a faculdade, pensei que a liberdade finalmente havia chegado. Escolhi uma universidade estadual a 4 horas de distância, longe o suficiente para exigir que eu morasse nos dormitórios. Aqueles primeiros meses foram inebriantes. Ninguém me olhava quando eu chegava em casa ou questionava com quem eu passava o tempo. Eu podia tomar sorvete no café da manhã se quisesse. Mas a liberdade durou pouco. No meio do semestre, minha mãe, de alguma forma, fez amizade com minha orientadora residente, Laura, e recebi atualizações regulares sobre minhas idas e vindas. Ela me surpreendia com visitas pelo menos 2 vezes por mês, sempre trazendo comida caseira e produtos de limpeza, e sempre encontrando um jeito de reorganizar minha parte do dormitório, enquanto lamentava como minha colega de quarto, Zoe, devia ser uma péssima influência por causa da maneira como guardava suas coisas. Depois da faculdade, aceitei um emprego como analista financeira em nossa cidade natal, em parte porque a oportunidade era excelente, mas principalmente porque a alternativa, um cargo em Chicago, foi recebida com tamanha preocupação e culpa que me vi rendendo-me mais uma vez à atração gravitacional das obrigações familiares. A família permanece unida, insistia minha mãe. Você vai me agradecer um dia, quando tiver seus próprios filhos e precisar de ajuda. O padrão continuou enquanto eu estabelecia minha carreira. Aluguei um apartamento a apenas 15 minutos da casa dos meus pais, perto o suficiente para tornar quase impossível recusar os jantares de domingo, mas longe o suficiente para que visitas diárias exigissem pelo menos algum planejamento. Quando Ethan se casou com Vanessa, há 5 anos, observei com uma mistura de inveja e preocupação enquanto ela era absorvida pela dinâmica familiar. Vanessa era tudo o que eu não era, extrovertida, disposta a compartilhar cada detalhe da sua vida e aparentemente à vontade com o envolvimento da minha mãe. Elas se falavam diariamente, faziam compras juntas, e Vanessa consultava minha mãe sobre tudo, de receitas a conselhos sobre relacionamentos. Quando Ethan e Vanessa compraram a casa deles a apenas 3 quarteirões dos nossos pais, minha mãe ficou em êxtase.
Agora só precisamos encontrar um lugar para você no bairro, dizia ela, enviando-me regularmente anúncios de casas na rua delas. Aí ficaríamos todas juntas, como deveria ser. Mas eu vim economizando discretamente há anos, vivendo bem abaixo das minhas possibilidades e investindo com cautela. Como analista financeiro, eu entendia o poder dos juros compostos e da poupança disciplinada. Aos 34 anos, eu já tinha conseguido uma entrada substancial, o suficiente para considerar casas em bairros distantes da órbita da minha família. Tentei uma vez, há 3 anos, explicar meu desejo por mais independência. A reunião familiar que convoquei para discutir minha possível mudança para a zona leste da cidade, a cerca de 30 minutos de distância, tornou-se uma intervenção, com todos, do meu pai ao Ethan e à minha tia Patrícia, listando motivos pelos quais a separação da família seria desastrosa. Você sempre foi tão sensível, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos. Se você se mudar para tão longe, quem vai te ver se você não atender o telefone? Quem vai te trazer sopa quando você estiver doente? Derrotada, recuei e renovei o contrato do meu apartamento. Mas algo havia mudado dentro de mim. Comecei a entender que minha independência jamais seria dada, ela teria que ser tomada. E assim, a cada mês que passava, minha determinação crescia junto com minha poupança. A decisão de manter minha busca por uma casa em segredo não foi tomada levianamente. Eu tinha visto como minha família se comportou quando Ita e Vanessa compraram a casa deles. Minha mãe se envolveu em cada etapa do processo, comparecendo a todas as visitas, oferecendo opiniões não solicitadas sobre tudo, desde a segurança do bairro até o acabamento dos armários da cozinha, e até mesmo tentando negociar diretamente com o vendedor, apesar da presença de um corretor de imóveis. Ainda me lembro do rosto de Vanessa enquanto ela estava no que viria a ser a sala de estar deles, sua empolgação diminuindo quando minha mãe declarou que o teto era muito baixo e as janelas voltadas para o sul eram um problema para a disposição dos móveis. Embora Vanessa adorasse a casa, ela começou a ecoar as preocupações da minha mãe, e suas próprias preferências se dissolveram sob o peso da influência da família. Eu não suportava a ideia de meu sonho ser desmantelado da mesma forma. Então, quando finalmente me senti financeiramente preparada para comprar, criei uma capa elaborada. Contei à minha família que faria um curso de planejamento financeiro nas noites de terça e quinta-feira, quando, na verdade, me reunia com corretores imobiliários e visitava imóveis. Usei meus intervalos de almoço para ligações telefônicas com corretores de hipotecas e inspetores de imóveis. Tornei-me especialista em desviar as conversas dos meus planos para o futuro. Minha busca começou em janeiro, o mês mais frio do ano, quando o mercado imobiliário estava mais fraco. Concluí que menos opções significavam menos chance de alguém me encontrar em uma visitação pública. Pesquisei os bairros cuidadosamente, procurando áreas com bom potencial de valorização, mas longe o suficiente dos lugares frequentados pela minha família para minimizar descobertas acidentais. O processo foi exaustivo. Sem o apoio da família, cada decisão recaía exclusivamente sobre meus ombros. Havia noites em que eu ficava acordada, questionando se o segredo valia o estresse, se eu estava exagerando em relação ao que minha mãe certamente descreveria como sua preocupação amorosa. Mas então eu me lembrava da expressão no rosto de Vanessa naquela sala de estar, e minha determinação se fortalecia. Depois de ver 27 casas, encontrei a casa ideal. Uma casa colonial dos anos 1920 com piso de madeira original, uma janela saliente perfeita para leitura e um pequeno, mas charmoso jardim nos fundos. Ficava em uma rua tranquila em Wildwood, um bairro a 35 minutos da casa dos meus pais, conhecido por suas árvores centenárias e atmosfera comunitária. No momento em que entrei pela porta, senti algo que raramente havia experimentado na infância: paz. Minha corretora, Sofia, percebeu minha reação imediatamente. Ao contrário das outras corretoras com quem trabalhei, ela nunca pressionou ou apressou minhas decisões. Uma mulher na casa dos 50 anos, de riso fácil e jeito direto, ela rapidamente entendeu minha situação sem que eu precisasse explicar muito. Você adorou esta, disse ela, não uma pergunta, mas uma afirmação. É tão óbvio assim? Perguntei. Kesha, estou mostrando casas para você há 3 meses. Esta é a primeira vez que você parece que já mora em uma. O processo de fechamento foi estressante. Marquei a assinatura para uma quarta-feira de manhã, avisando ao meu escritório que tinha uma consulta médica e à minha família que tinha uma reunião importante com um cliente.
Criei um novo endereço de e-mail apenas para correspondências relacionadas à casa e enviei todos os documentos para uma caixa postal que aluguei. Paguei um valor extra para um tabelião itinerante me encontrar em uma cafeteria, em vez de ir até a empresa de títulos, onde eu poderia ser atendido. Em meio a tudo isso, a culpa me atormentava. Será que eu estava sendo ridícula? Será que minha família ficaria realmente magoada por eu ter passado por essa fase sem eles? A dúvida era quase paralisante às vezes, mas cada vez que minha mãe ligava para me contar sobre outra casinha perfeita perto deles, eu me recompunha a seguir meu caminho secreto. O dia em que recebi as chaves foi surreal. Sofia me encontrou em casa e me entregou não apenas as chaves, mas também uma garrafa de champanhe e uma plantinha. Toda casa nova precisa de algo vivo para te dar as boas-vindas, disse ela, me dando um abraço rápido. Estou orgulhosa de você, Kesha. Este é o seu espaço, do seu jeito. Fiquei na sala vazia depois que ela saiu, com as chaves na mão, tomado por uma mistura de alegria e descrença. Eu tinha conseguido. Eu tinha uma casa. As paredes ao meu redor eram minhas. Pela primeira vez, eu tinha um espaço que era verdadeira, legítima e legalmente só meu. Mudar-me aos poucos foi outro exercício de subterfúgio. Mantive meu apartamento como fachada, transferindo lentamente meus pertences em pequenas quantidades que não seriam notadas se alguém aparecesse inesperadamente. Inventei desculpas para faltar às reuniões de fim de semana para poder pintar ou arrumar os móveis. Tornei-me especialista em fazer videochamadas em cômodos vazios, posicionando minha câmera cuidadosamente para não mostrar nada do que estava ao meu redor. Aquelas primeiras semanas foram uma estranha vida dupla. No meu apartamento, tudo permaneceu como esperado. Na minha casa, aos poucos, criei o lar que sempre quis. Pintei a sala de estar de um verde sálvia suave que faria minha mãe torcer o nariz em desaprovação. Organizei meus livros por cor, em vez de ordem alfabética, como ela insistia ser o único método sensato. Pendurei obras de arte que falavam comigo, em vez de combinar com meus móveis. Pequenas rebeliões, mas cada uma delas uma declaração de independência. Eu planejava revelar minha aquisição eventualmente. É claro que não pretendia mantê-la em segredo para sempre, apenas o tempo suficiente para estabelecer que o espaço era inegavelmente meu. Imaginei convidá-los para um jantar quando tudo estivesse organizado exatamente como eu queria, apresentando-lhes minha conquista como um fato consumado, minha mãe orgulhosa da minha disciplina financeira e meu pai impressionado com a minha independência. Mas a vida raramente segue nossos cenários cuidadosamente construídos, e as famílias raramente respondem de acordo com os roteiros que criamos para elas em nossas mentes. O dia em que tudo mudou foi banal a princípio, uma quarta-feira no final de abril, quando a primavera começava a se impor sobre o frio persistente do inverno. Eu estava em casa havia quase 6 semanas, ainda levando minha vida dupla, ainda reunindo coragem para a grande revelação. Naquela manhã, eu tinha uma reunião marcada com um cliente importante às 14 horas. Eu havia me preparado exaustivamente, criando projeções financeiras detalhadas e ensaiando minha apresentação até conseguir apresentá-la dormindo. Mas às 11h30, meu telefone vibrou com uma mensagem do meu chefe, Marcos: reunião em Lofton cancelada, remarcada para a próxima terça-feira. Aproveite a tarde, se quiser. Você tem trabalhado muitas horas. Sentei-me à minha mesa, momentaneamente desorientada pelo tempo livre inesperado. Normalmente, eu usaria um presente desses para ir para casa e continuar me instalando. Eu tinha uma entrega de estantes agendada para a semana seguinte e precisava limpar o espaço onde elas ficariam. Tomando uma decisão rápida, arrumei minhas coisas, avisei minha assistente, Dedra, que estava saindo naquele dia, e fui para casa. Minha casa, não meu apartamento. A viagem foi agradável, com o sol da primavera aquecendo meu carro enquanto eu planejava mentalmente a tarde. Eu finalmente penduraria o espelho que havia encontrado em um antiquário no fim de semana anterior. Talvez organizar os armários da cozinha de uma forma que fizesse mais sentido do que a do antigo dono. Tarefas pequenas e gratificantes que reforçariam minha propriedade do espaço. Ao entrar na minha rua, uma sensação de paz tomou conta de mim, como sempre acontecia ao me aproximar de casa. Essa paz se estilhaçou instantaneamente quando vi os carros na minha garagem, um SUV Lexus prata que reconheci como sendo da minha mãe e um Honda azul que pertencia a Vanessa. Ao lado deles, havia um compacto vermelho que eu não reconheci. Meu coração batia forte no peito enquanto eu dirigia lentamente em frente à minha casa, incapaz de processar o que estava vendo.
Talvez houvesse um engano. Talvez estivessem visitando outra pessoa na rua. Mas não, os carros estavam definitivamente na minha garagem. E enquanto eu dava a volta no quarteirão, com a mente a mil, vislumbrei um movimento pela janela da frente. Alguém estava dentro da minha casa. Estacionei na esquina, com as mãos tremendo tanto que deixei as chaves caírem 2 vezes antes de conseguir trancar o carro. Aproximando-me a pé, caminhei cautelosamente pela lateral da minha propriedade, onde uma fileira de hortênsias fornecia alguma proteção. Eu podia ouvir vozes agora, vindo da janela parcialmente aberta da sala de jantar. A moldura da sanca é original da casa, dizia minha mãe, com sua voz de guia turística em pleno vigor. Kesha não tem ideia da sorte que teve em encontrar um lugar com esses detalhes arquitetônicos intactos. Agachei-me, aproximando-me da janela. Através da fresta das cortinas, pude ver minha mãe gesticulando grandiosamente pela minha sala de jantar, Vanessa assentindo com a cabeça, enquanto uma mulher que eu não reconheci, uma loira elegantemente vestida, examinava o armário de louças embutido. Ela já decidiu o esquema de cores? Perguntou o estranho. Este quarto ficaria deslumbrante com um azul marinho profundo nas paredes. Olivia, você sabe como ela pode ser indecisa, respondeu minha mãe com uma risada que me gelou as veias. É por isso que eu queria te mostrar o lugar. Ela precisa de orientação, e seu olhar para design seria de grande ajuda. Eles desapareceram de vista, suas vozes sumindo enquanto continuavam para a cozinha. Permaneci paralisada, uma tempestade de emoções impossibilitando-me de pensar com clareza. Como eles descobriram? Como entraram? Quem era essa tal de Olivia com quem minha mãe se sentia no direito de compartilhar meu espaço privado? Mudei de posição, indo em direção à janela da cozinha, onde podia ouvi-los com mais clareza. A voz da minha cunhada ecoou pelo vidro. A cozinha é bonita, mas tão antiquada. Aqueles armários teriam que ser trocados imediatamente, dizia Vanessa. E as bancadas, não acredito que ela tenha escolhido laminado. Vamos ajudá-la a reformar, garantiu minha mãe. William e eu estávamos pensando em dar a ela algum dinheiro de aniversário para reformar este espaço. Simplesmente não é funcional para receber visitas. Mordi o lábio com força, sentindo o gosto de sangue. Divertido. Eu havia comprado esta casa para meu próprio santuário, não como um local para reuniões familiares. A cozinha era perfeitamente funcional para as minhas necessidades, e eu adorava o charme vintage dos armários originais. Eles se moveram novamente, passos acima indicando que tinham subido as escadas. Rastejei até os fundos da casa, onde um grande carvalho oferecia abrigo, esforçando-me para ouvir através da janela do banheiro parcialmente aberta. O quarto principal recebe uma luz maravilhosa da manhã, dizia minha mãe. Mas estou pensando em cortinas pesadas, num belo bordô, para adicionar um pouco de sofisticação. Quanto ela pagou por este lugar? Era a voz de Olivia, perguntando casualmente sobre minha transação financeira mais privada. Pouco menos de 300 mil, respondeu minha mãe sem hesitar. Ela tinha uma boa entrada guardada, mas ainda acho que pagou a mais. O mercado nesta área não é tão desejável quanto a corretora a fez acreditar. Pressionei a mão contra a boca para conter um suspiro audível. Minha mãe não só sabia o preço da compra, como também estava compartilhando essa informação livremente com um completo estranho para mim. A violação foi física, um golpe no meu peito que dificultou a respiração. Bem, o quintal é perfeito para churrascos de verão, acrescentou Vanessa. Já consigo imaginar usar aquele espaço do pátio quando o tempo esquentar. O Ethan poderia instalar a churrasqueira dele lá. Eu estava pensando a mesma coisa, concordou minha mãe. E tem bastante espaço para as crianças brincarem quando você e o Ethan formarem uma família. A suposição de que minha casa se tornaria propriedade familiar comunitária provocou em mim uma onda de raiva tão forte que precisei me agarrar à árvore para me manter em pé. Era exatamente isso que eu temia, exatamente o motivo pelo qual mantive a compra em segredo. Na mente deles, minha conquista não era minha. Era um novo recurso para a família utilizar, um novo espaço para eles ocuparem e controlarem. Fiquei ali por quase uma hora enquanto eles percorriam cada centímetro da minha casa, discutindo seus planos para o meu espaço como se eu fosse uma criança incapaz de tomar decisões. Eles criticaram meus poucos cômodos mobiliados, planejaram reformas extensas que eu não desejava nem podia pagar e traçaram uma programação de verão com reuniões familiares no meu quintal. Uma guerra se travava dentro de mim entre o confronto e a retirada.
Uma parte de mim queria invadir, com as chaves tilintando, e exigir que eles fossem embora imediatamente. Outra parte, condicionada por décadas de dinâmica familiar, sussurrava que fazer uma cena só provaria o ponto de vista deles de que eu era emotiva, irracional e precisava da orientação deles. No fim, escolhi uma terceira opção. Esperaria em silêncio até que eles fossem embora e, então, garantiria que isso nunca mais acontecesse. Permaneci escondido até ouvir a porta da frente se abrir e um murmúrio de despedidas. Espiando atentamente pela esquina da casa, observei minha mãe trancar a porta da frente com uma chave que eu nunca lhe dei. As três mulheres conversaram brevemente perto de seus carros, minha mãe dando um tapinha carinhoso no ombro de Vanessa antes de partirem em veículos separados, completamente alheias à minha presença ou à tempestade que haviam desencadeado. No momento em que seus carros desapareceram de vista, corri para a porta da frente, com as mãos tremendo com uma mistura de raiva e determinação. Lá dentro, o aroma persistente do perfume característico da minha mãe, uma fragrância floral que ela usava inalterada desde que eu era criança, pairava no ar como um fantasma indesejado. Fiquei parada na entrada, observando meu espaço violado, notando pequenas mudanças, uma almofada refeita, um livro tirado de onde eu havia deixado, uma vela que fora transferida para uma mesa diferente. Meu primeiro telefonema foi para um chaveiro de emergência. A empresa prometeu alguém em menos de uma hora, e, fiel à promessa, um jovem chamado Diego chegou 45 minutos depois. Paguei o valor adicional pelo serviço no mesmo dia sem hesitar, observando com uma satisfação sombria enquanto ele trocava todas as fechaduras da casa. Está com problemas com arrombamentos na vizinhança? Perguntou Diego em tom de conversa enquanto trabalhava na porta dos fundos. Algo assim, respondi, sem querer explicar que os invasores eram da minha família. As fechaduras mal tinham sido trocadas quando meu telefone começou a tocar, e o nome da minha mãe apareceu na tela. Deixei cair na caixa postal. Ela ligou novamente imediatamente, e eu a ignorei novamente. Na terceira ligação, finalmente atendi, saindo para o meu quintal para uma conversa que eu sabia que seria difícil. Kesha. A voz da minha mãe estava áspera de indignação. Acabei de tentar passar na sua casa de novo para deixar algumas amostras de tinta, e minha chave não funciona. Você trocou as fechaduras? A admissão casual de que ela havia planejado uma segunda visita não autorizada no mesmo dia me provocou uma nova onda de raiva. Sim, troquei as fechaduras, respondi, lutando para manter a voz firme. Você gostaria de me explicar por que tinha a chave da minha casa, para começo de conversa? Ou por que se sentiu no direito de mostrar a Vanessa e alguém que eu nem conheço? Seguiu-se um momento de silêncio, e eu quase pude ver a expressão da minha mãe, o breve lampejo de culpa rapidamente substituído por uma postura defensiva e justificada. Não sei por que você está chateada, disse ela finalmente. Eu estava orgulhosa da sua conquista e queria mostrar a Vanessa e a Olivia a sua linda casa. A Olivia é designer de interiores, sabia? Ela teve ideias maravilhosas para o seu espaço. Não é isso, mãe, eu disse, elevando a voz apesar dos meus esforços para manter a calma. Você não tinha permissão para entrar na minha casa. Você não tinha permissão para fazer uma cópia da minha chave. Você não tinha permissão para compartilhar detalhes da minha compra particular com estranhos. A Olivia não é nenhuma estranha, zombou minha mãe. Ela é filha da Denise. Você se lembra da Denise da igreja? Além disso, somos família, Kesha. Família não precisa de permissão. É exatamente esse o problema, eu disse. Você nunca respeitou meus limites. Nunca. Desde ler meu diário quando criança até abrir minha correspondência agora que sou adulta. Abrindo sua correspondência, ela interrompeu, mas sua voz tinha aquela leve mudança de tom que eu reconhecia da infância, quando ela era pega mentindo. Sim, mãe. Os documentos de fechamento desta casa foram enviados para mim. Foi assim que você descobriu, não foi? Você pegou minha correspondência do meu apartamento enquanto eu estava no trabalho. O silêncio do outro lado da linha confirmou minha suspeita. Kesha, disse ela finalmente, suavizando a voz para o tom persuasivo que sempre me fazia duvidar de mim mesma. Eu estava preocupada com você. Você tem andado tão reservada ultimamente, faltando a jantares em família, não atendendo ligações prontamente. Achei que algo pudesse estar errado. Quando vi o envelope da empresa de títulos, fiquei preocupada que você pudesse estar com algum tipo de problema financeiro. Então você abriu,
fez uma cópia da chave da minha casa sem o meu conhecimento e se sentiu no direito de entrar e fazer tours enquanto eu estava no trabalho. Minha voz estava subindo de novo, anos de frustração reprimida vindo à tona. Você está exagerando, respondeu ela, com um tom defensivo retornando à voz. Eu ia te contar neste fim de semana. Pensei que poderíamos te surpreender com uma ajudinha na decoração. Vanessa e eu escolhemos cortinas para a sala que seriam muito melhores do que aquelas cortinas frágeis que você tem agora. Fechei os olhos, pressionando os dedos na têmpora, onde uma dor de cabeça começava a se formar. Mãe, o que você fez foi errado. Foi uma violação da minha privacidade e da minha confiança. Tenho 34 anos, não sou criança. Esta é a minha casa, comprada com o meu dinheiro, e você não tinha o direito de fazer isso. Eu tinha todo o direito, ela interrompeu, elevando a voz para acompanhar a minha. Eu sou sua mãe. Tudo o que fiz foi para o seu bem, para ajudá-lo, para guiá-lo. E é esse o agradecimento que recebo, trancada do lado de fora da casa da minha própria filha? Sim, respondi, sentindo uma estranha calma ao perceber que não haveria reconhecimento de erro, nem pedido de desculpas. E você ficará trancada do lado de fora até conseguir respeitar meus limites. Encerrei a ligação quando ela começou a protestar novamente, e então desliguei meu celular completamente, precisando de espaço para processar o que havia acontecido e o que viria a seguir. Aquele espaço durou pouco. No momento em que eu preparava uma xícara de chá para acalmar meus nervos, uma batida na porta da frente anunciou a chegada do meu irmão Ethan. Seu rosto estava vermelho de raiva quando abri a porta, com a corrente de segurança ainda no lugar. Que diabos, Kesha? Ele perguntou sem rodeios. Mamãe está em casa chorando por sua causa. Olá para você também, Ethan, eu disse, sem fazer nenhum movimento para remover a corrente ou deixá-lo entrar. Imagino que ela ligou para você imediatamente depois da nossa conversa. Claro que sim. Ela está arrasada. Como você pode acusá-la de violar sua privacidade quando tudo o que ela estava tentando fazer era te ajudar? Observei o rosto do meu irmão, perguntando-me se ele realmente não conseguia enxergar o problema ou se a lealdade familiar simplesmente se sobrepunha ao seu senso de certo e errado. Mamãe te contou que fez uma cópia da chave da minha casa sem a minha permissão e trouxe Vanessa e um estranho para dentro de casa enquanto eu estava no trabalho? Um lampejo de dúvida cruzou seu rosto, mas foi rapidamente reprimido. Ela estava animada por você. Ela queria ajudar a transformar sua casa em um lar. Já era minha casa, eu disse baixinho. Minha casa, Ethan. Minha. Não dela para redecorar, nem da Vanessa para planejar churrascos, e nem um espaço comunitário para a família usar à vontade. Você sempre foi assim, disse ele, balançando a cabeça. Tão egoísta, tão absorta na sua necessidade de espaço. A família deve se envolver na vida uns dos outros. É isso que é o amor. Não, Ethan. É isso que é controle. O amor estaria respeitando minha escolha de comprar uma casa sozinha. O amor estaria esperando que eu te convidasse para o meu espaço quando eu estivesse pronta. A expressão do meu irmão endureceu. Então é isso? Você vai nos cortar do caminho só porque a mamãe estava tentando ajudar. Eu estou estabelecendo limites, corrigi. Algo que eu deveria ter feito anos atrás. Limites, repetiu ele com uma risada amarga. Isso é só uma palavra chique para se afastar das pessoas que se importam com você. Sabe de uma coisa? Ótimo. Tenha seu precioso espaço, mas não venha chorar quando perceber o quão solitário é lá em cima, no seu pedestal. Ele se virou e voltou furioso para o carro, me deixando parado na porta, tremendo fisicamente pelo confronto. Em poucas horas, as mensagens de texto começaram a chegar. Tia Patrícia expressou sua decepção com o meu tratamento cruel com minha mãe. O primo Ryan sugeriu que eu precisava de terapia para lidar com minha paranoia sobre o envolvimento familiar. Até meu pai, geralmente o pacificador, enviou uma mensagem concisa pedindo que eu me desculpasse com minha mãe por ter exagerado. A narrativa familiar estava se formando sem a minha participação. Kesha estava sendo dramática. Kesha estava sendo egoísta. Kesha estava rejeitando o amor familiar. Ninguém, ao que parecia, estava disposto a considerar que talvez ter uma chave feita sem permissão, entrar em uma casa sem ser convidado e planejar reformas não solicitadas pudessem ser, na verdade, o comportamento problemático nessa situação.
Ao pôr do sol naquele dia tumultuado, sentei-me sozinha na minha sala de estar, cercada pelas paredes que eu havia pintado com as cores da minha escolha, segurando uma caneca de chá que havia esfriado há muito tempo. Eu me sentia crua, exposta e, ainda assim, estranhamente liberta. Pela primeira vez, eu me mantive firme, sem vacilar, sem eventualmente ceder à pressão familiar. O custo foi alto, relacionamentos familiares tensos, talvez irreparáveis. Mas, ao olhar ao redor para o espaço que era verdadeiramente meu, soube que havia feito a escolha certa. As fechaduras foram trocadas. O limite físico foi garantido. Agora vinha a parte mais difícil: manter os limites emocionais contra a onda de manipulação familiar que eu sabia que estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao confronto se estabeleceram em um novo padrão desconfortável. Minha mãe, mestre do tratamento do silêncio quando frustrada, não ligou mais. As mensagens do meu irmão tornaram-se cada vez mais frias, antes de cessarem completamente. Mensagens de texto em grupos familiares sobre jantares de domingo e aniversários que se aproximavam me excluíam notavelmente. Era como se um decreto tivesse sido emitido: Kesha ficaria no exílio até se arrepender. Uma semana depois de trocar minhas fechaduras, cheguei em casa e encontrei uma grande cesta de presentes na minha varanda. Uma oferta de paz, talvez. O cartão anexo dizia: achei que esses itens poderiam ajudar a aquecer sua casa. Família sempre perdoa. Jantar de domingo às 17h30. Com carinho, mãe. Dentro da cesta estavam as cortinas bordô que ela havia mencionado querer para o meu quarto, um conjunto de panos de prato de uma cor que eu não gostava e várias fotos de família emolduradas que eu deliberadamente havia escolhido não exibir no meu novo espaço. A mensagem era clara: minha mãe estava disposta a perdoar minha transgressão se eu simplesmente retornasse ao redil e permitisse que sua visão para o meu lar se concretizasse. Devolvi a cesta intacta à varanda dos meus pais naquela noite, com um bilhete meu: obrigada por pensarem em mim, mas já escolhi a decoração que combina com o meu gosto. Não estarei no jantar de domingo, pois ainda estou processando a violação da minha privacidade. Espero que, com o tempo, vocês entendam por que suas ações foram dolorosas. 2 dias depois, minha colega Alissa mencionou ter encontrado minha mãe no supermercado. Ela parecia muito preocupada com você, relatou Alissa. Disse que você estava agindo de forma errática, se isolando da família. Ela perguntou se você também estava se comportando de forma estranha no trabalho. A campanha se expandiu para além dos familiares diretos. Agora, minha mãe abordava meus colegas de trabalho, me retratando como instável, preparando o terreno para invalidar minhas decisões. Era uma tática familiar, que ela havia empregado durante meus anos de faculdade, quando tentei pela primeira vez conquistar minha independência. À medida que maio se transformava em junho, as tentativas de manipulação se tornavam mais variadas. Minha tia Patrícia ligou para me informar que minha mãe tinha ido ao médico com os sintomas preocupantes, insinuando fortemente que minha gripe estava afetando sua saúde. Minha prima Emily entrou em contato para sugerir uma sessão de terapia familiar para superar esse momento difícil, uma sugestão que poderia ter valido a pena se não tivesse sido apresentada com a suposição subjacente de que eu era quem precisava de ajuda. Enquanto isso, tomei medidas práticas para proteger meus novos limites. Contratei uma empresa de segurança para instalar câmeras nas portas da frente dos fundos, adicionei luzes com sensor de movimento e instalei um sistema de campainha com vídeo. Essas medidas pareciam extremas, mais como algo saído de um thriller psicológico do que precauções necessárias contra a própria família, mas a paz de espírito que proporcionaram valeu cada centavo. Com a aproximação do Dia de Ação de Graças, a pressão se intensificou. Os feriados em família eram sagrados em nossa casa, com a presença obrigatória, exceto em caso de hospitalização ou viagens para fora do estado. Meu pai, quebrando o silêncio de meses, ligou diretamente. Sua mãe reservou um lugar para você, disse-lhe sem cumprimentá-lo, com a voz rouca de desaprovação. O jantar é às 15 horas. Vanessa está fazendo sua caçarola de batata doce. A suposição de que eu simplesmente apareceria, de que meses de conflito poderiam ser deixados de lado em nome da manutenção das tradições natalinas, era tão típica que quase ri. Não estarei lá, pai, disse eu baixinho. Tenho outros planos. Na verdade, meus outros planos incluíam um dia tranquilo em casa e um jantar com minha amiga Sofia, que me convidará depois de saber da minha situação familiar. Mas eu não devia explicações. Isso já durou tempo demais, Kesha, disse meu pai,
com a voz assumindo o tom severo que reprimia discussões durante toda a minha infância. Você já deixou claro o seu ponto. Sua mãe se sente péssima com o mal-entendido. Mal-entendido, interrompi, incapaz de deixar a caracterização de lado. Não houve mal-entendido algum. Mamãe fez uma cópia da minha chave sem permissão e entrou na minha casa sem consentimento. Isso não é um mal-entendido, pai. É uma violação. Ela é sua mãe, respondeu ele, como se esse status de relacionamento lhe concedesse imunidade ao respeito básico por limites. Sim, ela é, e eu a amo, mas não posso continuar em um relacionamento onde minha autonomia não é respeitada. O silêncio que se seguiu foi pesado por décadas de dinâmicas familiares silenciosas. Finalmente, meu pai suspirou. Não te reconheço mais, Kesha. A filha que criamos jamais daria as costas à família. A acusação doeu, mas por trás da dor havia uma constatação. Talvez eles realmente não me reconhecessem mais porque, pela primeira vez, eu estava me recusando a ser a filha que eles criaram, uma filha que subordinava suas próprias necessidades para manter a paz familiar. Não estou virando as costas para a família, pai. Estou pedindo respeito. Quando você e a mamãe estiverem prontos para discutir o que aconteceu sem ignorar meus sentimentos, eu estarei aqui. O Natal trouxe uma nova tática. Presentes apareceram na minha varanda, uma torre de pacotes embrulhados em cores vibrantes, acompanhados de cartões carregados de apelos emocionais. Natal sem você não é Natal de jeito nenhum, escreveu minha mãe. Por favor, não castigue a família inteira por causa de um erro. As palavras um erro a minimizaram meses de violações de limites em um único erro perdoável. Era um gasligue embrulhado em papel de presente e amarrado com culpa em vez de fita. Deixei os presentes fechados no meu quarto de hóspedes, incapaz de aceitá-los ou devolvê-los sem me sentir manipulada. Eles ficaram ali como uma manifestação física do peso emocional que eu carregava, um lembrete do custo de me manter firme. Durante todo esse período, percebi que precisava de apoio para manter minha determinação diante de tanta pressão familiar. Por recomendação de uma colega, comecei a consultar a doutora Ria Knox, terapeuta especializada em dinâmica familiar. Em seu consultório confortável, com paredes azuis suaves e plantas cuidadosamente cuidadas, comecei a desvendar os padrões que definiram meus relacionamentos familiares por décadas. O que você está vivenciando é uma resposta previsível à imposição de limites por pessoas que nunca tiveram que respeitar limites antes, explicou o Dr. Knox durante uma sessão. A culpa, os macacos voadores se aproximando de você em nome da sua mãe, as preocupações com a saúde, a minimização da violação, todas essas são táticas comuns para trazê-lo de volta à dinâmica estabelecida. Às vezes me pergunto se estou exagerando, admiti. Trocar as fechaduras era mesmo necessário? O Dr. Knox inclinou-se ligeiramente para a frente. Kesha, se um amigo lhe dissesse que alguém fez uma cópia da chave da casa sem permissão e entrou na casa dele enquanto estava fora, o que você o aconselharia a fazer? Dito dessa forma, a resposta era óbvia. Troque as fechaduras. Exatamente, disse ela. O fato de a pessoa que violou seus limites ser sua mãe não torna a violação menos grave. Na verdade, pode-se argumentar que a torna mais grave, pois representa uma traição à confiança que deve existir entre pais e filhos. Essas sessões se tornaram minha tábua de salvação enquanto eu navegava pelo território desconhecido de ser o bode expiatório da família. O Dr. Knox me ajudou a reconhecer que a dor que eu sentia era válida, que meu desejo por privacidade e autonomia era saudável e que o desconforto de manter limites era temporário, enquanto a liberdade conquistada era permanente. Fora da terapia, comecei a construir uma rede de apoio com amigos que respeitavam meus limites sem questionar. Sofia, minha corretora de imóveis, tornou-se uma amiga próxima, sempre pronta para dar conselhos práticos ou simplesmente para me ouvir com simpatia. Meu colega de trabalho, Damon, me convidava para participar das noites semanais de jogos com seus amigos, proporcionando conexão social sem os campos minados emocionais das reuniões familiares. Minha vizinha, Grace, uma professora aposentada com uma atitude pragmática e talento para jardinagem, ofereceu-me companhia e orientação enquanto eu aprendia a cuidar do meu pequeno quintal. Esses relacionamentos, livremente escolhidos e mutuamente respeitosos, contrastavam fortemente com os laços carregados de obrigações da minha família. Talvez pela primeira vez, experimentei o que era ser valorizada por quem eu era, em vez de por quão bem eu me adaptava às expectativas dos outros.
A parte mais difícil desse período foi lamentar o relacionamento familiar que eu sempre desejei, em vez do que eu realmente tinha. Houve noites em que chorei até dormir, lamentando a mãe que poderia ter ficado feliz com a minha conquista em vez de vê-la como uma oportunidade de reassumir o controle. Lamentei o pai que poderia ter defendido meu direito à independência, o irmão que poderia ter compreendido minha perspectiva em vez de se alinhar automaticamente contra mim. Mas, apesar das lágrimas, da culpa e dos dias de dúvida, mantive-me firme a uma verdade inegável: esta casa era minha. O espaço que criei entre estas paredes era um reflexo dos meus próprios gostos, das minhas próprias escolhas, do meu próprio eu. E esse eu valia a pena proteger, mesmo a um alto custo. 6 meses após o incidente da troca da fechadura, numa tarde fria de outubro, atendi uma batida na porta e encontrei meu irmão Ethan sozinho na minha varanda. Sem Vanessa, sem paz, apenas Ethan, com as mãos enfiadas nos bolsos do paletó e uma expressão que eu não conseguia decifrar. "Podemos conversar?", perguntou ele, trocando o peso do corpo de um pé para o outro, desconfortável. Hesitei, examinando seu rosto em busca de sinais de uma missão familiar para me trazer de volta ao redil. Não encontrando nada, dei um passo para trás e gesticulei para que ele entrasse. Ethan estava parado, sem jeito, na minha sala de estar, observando as mudanças que eu havia feito nos últimos meses, a estante que eu mesma construí, a parede da galeria com arte que eu havia colecionado, os móveis confortáveis dispostos de acordo com meus hábitos, em vez das regras convencionais de design. "Sua casa parece boa", disse-lhe finalmente. "Diferente do que eu imaginava, mas boa." "Obrigada", respondi, ainda receosa. "Posso te servir algo para beber?" Ele aceitou um copo d'água e nos sentamos em extremidades opostas do meu sofá, a distância entre nós representando mais do que apenas o espaço físico. "Eu te devo um pedido de desculpas", disse Ethan após um longo silêncio, olhando para o copo d'água. "Eu deveria ter entendido o que você estava dizendo sobre limites. Agora eu entendo, e sinto muito por ter demorado tanto." As palavras foram tão inesperadas que, por um momento, só consegui encará-lo. "O que mudou?", perguntei finalmente. Ethan suspirou profundamente, colocando o copo em um descanso de copo. "Vanessa e eu temos tido problemas." "Nada sério", acrescentou rapidamente, vendo minha expressão. "Mas o suficiente para nos fazer dar um passo para trás e observar alguns padrões em nosso casamento." Ele fez uma pausa, parecendo organizar os pensamentos. "No mês passado, Vanessa percebeu que alguns de seus pertences pessoais tinham sido movidos para o nosso quarto, seu diário, alguns papéis do trabalho. A princípio, pensamos que talvez um de nós tivesse mudado de lugar e esquecido, ou talvez a faxineira tivesse mudado as coisas de lugar enquanto tirava o pó." Senti um frio na barriga, já antecipando o rumo que essa história tomaria. Então Vanessa notou os comentários que a mamãe estava fazendo, coisas específicas que ela não poderia saber a menos que... Ele parou de falar e então me encarou. "A menos que ela estivesse lendo o diário da Vanessa, assim como costumava ler o seu." A validação que suas palavras me deram, uma confirmação de que eu não havia imaginado ou exagerado as violações de limites da minha mãe, me atingiu com uma força inesperada. Durante anos, fui levada a acreditar que meu desejo de privacidade era o problema, que minha sensibilidade era o problema. Agora, ali estava a prova de que o padrão existia fora da minha percepção. "Quando Vanessa a confrontou", continuou Ethan, "mamãe deu as mesmas desculpas que provavelmente deu a você, que estava preocupada, que precisava saber o que estava acontecendo na vida da nora para apoiá-la melhor, que a família não guarda segredos." Assenti, familiarizado demais com as justificativas. Vanessa ficou furiosa. Ela me disse que ou as fechaduras foram trocadas, ou que ela ia ficar com a irmã por um tempo. Ethan passou a mão pelos cabelos, parecendo cansado. Foi aí que me dei conta. Se eu estava pronto para trocar as fechaduras imediatamente para proteger a privacidade da minha esposa, por que eu te ataquei por fazer exatamente a mesma coisa para proteger a sua? A pergunta pairava entre nós, um reconhecimento honesto do duplo padrão que havia sido aplicado. "Porque eu sempre deveria aceitar o comportamento da mamãe", eu disse suavemente. "Fui criado para ver as intromissões dela como amor." Ethan assentiu lentamente. "E fui criado para ver você exagerando sempre que reagia." "Me desculpe, Kesha. Eu deveria ter sido um irmão melhor." Conversamos por horas naquela tarde, conversamos de verdade, de um jeito que nunca havíamos feito antes.
Ethan compartilhou suas próprias experiências de crescer como o filho favorito, as pressões sutis que acompanhavam essa posição. Expliquei como o isolamento da família nos últimos meses havia sido doloroso e esclarecedor. Juntos, desvendamos as dinâmicas que moldaram nossa infância e continuam a influenciar nossos relacionamentos adultos. Não vou tirar a mamãe e o papai da minha vida, esclareceu Ethan enquanto a conversa se encerrava. E não estou pedindo que você se reconcilie se não estiver pronto. Só queria que soubesse que agora eu entendo e apoio o seu direito de estabelecer limites, mesmo que sejam diferentes dos meus. Seu apoio, inesperado e espontâneo, pareceu o primeiro tijolo colocado em uma nova fundação entre nós, não a reconstrução completa do nosso relacionamento entre irmãos, mas um começo construído com base no respeito mútuo e não na obrigação familiar. 2 semanas após a visita de Ethan, concordei em encontrar meus pais em um local neutro, um café no centro da cidade. Por insistência minha, fomos acompanhados por uma mediadora familiar, uma mulher calma e profissional chamada Ila, especializada em conflitos familiares entre adultos. Meus pais estavam claramente desconfortáveis com a presença de um estranho testemunhando nossa discussão familiar, mas concordaram com meus termos, uma pequena, porém significativa, concessão. Quero começar agradecendo a todos por terem concordado com esta reunião, começou Ila assim que nos acomodamos com nossas bebidas. Cash explicou algumas das preocupações que levaram ao distanciamento atual no relacionamento de vocês. Hoje é uma oportunidade de nos ouvirmos e talvez encontrarmos um caminho a seguir. Minha mãe sentou-se rigidamente na cadeira, segurando o latte com as 2 mãos, como se isso pudesse servir de defesa contra a conversa que viria. Meu pai parecia desconfortável, mas decidido, seus olhos se movendo entre mim e o mediador. Kesha, você gostaria de compartilhar o que espera ganhar com a reunião de hoje? Ila perguntou. Eu havia ensaiado esse momento, trabalhando com o Dr. Knox para encontrar palavras firmes, mas não acusatórias, claras, mas não cruéis. Eu amo vocês dois, comecei, olhando-os nos olhos. E sinto falta de vocês na minha vida, mas, para reconstruirmos nosso relacionamento, preciso reconhecer que entrar em minha casa sem permissão foi errado. E preciso de compromissos claros sobre limites daqui para frente. A postura da minha mãe ficou ainda mais rígida, mas antes que ela pudesse falar, meu pai me surpreendeu colocando a mão sobre a dela. Deveríamos ouvir primeiro, Janete, disse-ele baixinho, depois se virou para mim. Continue, Kesha. Estamos ouvindo. O simples ato de ser encorajado a falar sem defesa ou rejeição imediata foi tão inesperado que momentaneamente perdi as palavras preparadas. Ao me recuperar, delineei os limites específicos de que precisava, nada de visitas não programadas, nada de compartilhar minhas informações pessoais com familiares ou amigos, respeito às minhas decisões sobre minha casa e minha vida, mesmo quando eles discordassem delas. Quando terminei, houve um longo silêncio. Os olhos da minha mãe brilhavam com lágrimas não derramadas, seus lábios pressionados em uma linha fina que poderia sinalizar raiva ou esforço para conter a emoção. Janete, William, algum de vocês gostaria de responder ao que Kesha compartilhou? Perguntou Ila gentilmente. Minha mãe começou a falar, com a voz tensa e a emoção controlada. Eu nunca quis te machucar, Kesha. Tudo o que fiz foi por amor e preocupação com o seu bem-estar. Foi o início do que eu reconheci como sua defesa padrão. Mas então algo inesperado aconteceu. Meu pai falou novamente. Janete, disse-lhe com uma firmeza que raramente ouvi usar com minha mãe, acho que o que Kesha precisa não é de uma explicação sobre suas intenções, mas de um reconhecimento do impacto de suas ações. Minha mãe se virou para ele, claramente surpresa com aquele afastamento de seu papel habitual de pacificador. Trocaram um olhar que pareceu prolongar uma conversa inteira, e então minha mãe suspirou profundamente. Você tem razão, disse ela, primeiro para o meu pai e depois para mim. Você tem razão, Kesha. Eu não deveria ter entrado na sua casa sem permissão. Eu não deveria ter tirado uma cópia da sua chave. Eu estava errada em fazer isso, independentemente das minhas intenções. As palavras que esperei meses para ouvir quase não foram registradas a princípio, um reconhecimento real de um erro, sem qualificações ou redirecionamentos. Senti algo apertado no meu peito começar a se soltar, um nó de ressentimento que eu carregava há tanto tempo que quase me esquecia que estava ali. Obrigada, eu disse simplesmente. Isso significa muito para mim. O restante da reunião não foi fácil.
Velhos padrões se reafirmaram em alguns momentos, minha mãe caiu na defensiva, meu pai ocasionalmente tentou amenizar as dificuldades em vez de abordá-las diretamente. Mas, com a orientação de Ila, conseguimos manter o foco nas questões centrais e até chegar a alguns acordos preliminares sobre como nosso relacionamento poderia funcionar no futuro. Ao final da sessão de 2 horas, havíamos esboçado uma estrutura básica para reconstruir a confiança. Minha mãe concordou em enviar uma mensagem de texto antes da visita e aguardar uma resposta positiva. Meu pai se comprometeu a respeitar minhas decisões sobre minha casa e minha vida sem tentar me fazer mudar de ideia. Prometi me esforçar para manter a conexão por meio de ligações telefônicas regulares e refeições compartilhadas ocasionais, sendo honesta sobre minhas necessidades e limites. Foi um começo, imperfeito, mas real. Enquanto nos preparávamos para partir, meu pai fez algo que não fazia desde que eu era criança. Ele me abraçou, um abraço de verdade, em vez do gesto superficial que se tornará nossa norma. Estou orgulhoso de você, sussurrou ele. Por se defender, por este lindo lar que você criou, por se tornar a mulher forte que você é. Aquelas palavras, tão desejadas e jamais esperadas, me fizeram chorar. Nem tudo foi resolvido. Nem todas as feridas foram curadas, mas uma porta que parecia permanentemente fechada se abriu o suficiente para deixar entrar um raio de esperança. O processo de reconstrução da confiança foi lento e não isento de contratempos. Minha mãe fez 3 sessões de terapia comigo e com o Dr. Knox antes de declarar que não era necessário. Mas essas sessões estabeleceram um vocabulário para discutir limites que nos ajudou a navegar por momentos difíceis. Surpreendentemente, meu pai continuou a se encontrar comigo e com a terapeuta ocasionalmente, aparentemente ansioso para entender a dinâmica que moldara nossa família. 2 meses após nosso encontro mediado, convidei meus pais para jantar em minha casa. O convite veio com parâmetros claros: chegada às 18 horas, saída às 21 horas, sem discussões sobre reforma ou decoração, a menos que eu pedisse especificamente a opinião deles. Para meu alívio, eles respeitaram esses limites completamente, admirando minha casa como ela era, e não como a teriam criado. À medida que o inverno se transformava em primavera, um novo normal começou a emergir. Meu relacionamento com meu irmão se fortaleceu, baseado no respeito mútuo em vez de obrigações familiares compartilhadas. Vanessa e eu desenvolvemos uma amizade independente da nossa conexão familiar, encontrando pontos em comum em nossas experiências e interesses compartilhados, em vez de simplesmente nos tolerarmos como parentes. A primeira reunião familiar verdadeiramente bem-sucedida na minha casa ocorreu em abril, exatamente um ano após o incidente da troca da fechadura, um pequeno jantar de aniversário para meu pai com horários claros de início e término, convites específicos em vez de presença presumida e, o mais importante, o genuíno prazer da companhia um do outro, sem as correntes ocultas de controle e ressentimento que antes definiam nossas interações. Enquanto minha mãe se preparava para sair naquela noite, ela parou na entrada, olhando para a casa que eu havia criado. Sabe, disse ela, pensativa, eu nunca teria escolhido essa cor para as paredes da sua sala, mas vendo-a agora, com tudo mais que você fez, tenho que admitir que combina perfeitamente com você. Vindo da minha mãe, esse reconhecimento de que minhas escolhas poderiam ser válidas, mesmo diferentes das dela, foi monumental, um pequeno, mas significativo passo para me ver como uma pessoa separada, em vez de uma extensão dela. Obrigada, mãe, eu disse, falando sério. Isso significa muito. 1 ano depois de trocar minhas fechaduras, sentei-me no meu jardim uma noite perfeita de primavera, refletindo sobre a jornada dos últimos 12 meses. O pequeno pátio, onde minha mãe costumava planejar churrascos em família sem minha intervenção, era agora meu lugar favorito para o café da manhã e a reflexão à noite. Plantei lavanda e alecrim ao longo dos canteiros, e seu aroma enchia o ar com cada brisa suave. O caminho para a cura não tinha sido direto nem simples. Houve momentos de regressão, minha mãe esquecendo de ligar antes de passar por aqui, eu mesmo ocasionalmente me refugiando em um silêncio defensivo em vez de uma comunicação clara. Mas, por trás dos inevitáveis tropeços, havia uma base de respeito que nunca existira em nosso relacionamento antes. Ironicamente, estabelecer limites firmes acabou melhorando nossos relacionamentos familiares, em vez de destruí-los, como eu temia nos meus momentos mais sombrios. Com expectativas e consequências claras, as interações tornaram-se menos carregadas de tensões e ressentimentos não verbalizados. Eu não temia mais as reuniões familiares, antecipando violações de limites a todo momento.
Minha mãe não sentia mais a necessidade de monitorar minha vida constantemente, aceitando gradualmente que minha independência não era uma rejeição a ela. A mudança não foi fácil para ela. Por sugestão do Dr. Knox, minha mãe finalmente começou a consultar seu próprio terapeuta, embora se recusasse a compartilhar detalhes dessas sessões com a família. Tudo o que era discutido parecia ajudar, pois, com o tempo, notei mudanças sutis, mas significativas, em seu comportamento. Ela começou a perguntar em vez de presumir, a ouvir em vez de oferecer soluções imediatamente, a reconhecer quando sua ajuda não era realmente útil. Meu pai também havia mudado de maneiras que eu não esperava. Assim que rompi com o hábito de esperar que ele mediasse conflitos com minha mãe, ele gradualmente encontrou sua própria voz nas discussões familiares. Nosso relacionamento, por muito tempo definido principalmente por meio da minha mãe, desenvolveu seu próprio canal direto de comunicação. Descobrimos interesses em comum por história e arquitetura que haviam permanecido inexplorados durante minha infância. Talvez a transformação mais surpreendente tenha ocorrido no meu relacionamento com Ethan. Os papéis de filho de ouro e bode expiatório atribuídos a nós por dinâmicas familiares fora do nosso controle gradualmente deram lugar à simples condição de irmão e irmã, com todas as complexidades que isso implicava. Às vezes discordávamos, frequentemente nos apoiávamos e construímos um vínculo baseado no respeito mútuo, em vez da mitologia familiar compartilhada. Até Vanessa, cuja intrusão em minha casa fizera parte da violação original, havia se redimido à sua maneira. 6 meses depois do incidente, ela me convidou para almoçar, só nós dois. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse ela assim que nos sentamos. Eu jamais deveria ter entrado na sua casa sem a sua permissão, e deveria ter reconhecido o quanto era errado quando Janete sugeriu isso. Sua franqueza era revigorante, sua responsabilidade incondicional, sem desculpas ou explicações. Na época, eu realmente não via problema, continuou ela. Na minha família, todos entram e saem da casa uns dos outros constantemente. Mas isso não significa que eu possa impor essa dinâmica a você. Seus limites são válidos, e eu realmente sinto muito por tê-los violado. Aquele almoço marcou o início de um relacionamento entre nós que foi escolhido, e não obrigatório. Descobrimos interesses em comum por livros e trilhas que nunca haviam surgido durante as reuniões familiares. Embora nunca fossemos melhores amigos, desenvolvemos uma apreciação genuína um pelo outro, independentemente da nossa ligação familiar. Minha casa, antes o foco dos conflitos familiares, gradualmente se tornou um verdadeiro santuário, não uma câmara de isolamento que me isolava dos relacionamentos, como minha família temia inicialmente, mas um espaço onde eu podia interagir com outras pessoas autenticamente, porque me sentia segura dentro dos meus limites. As câmeras de segurança permaneceram, uma precaução prática e não um símbolo de desconfiança. A chave reserva foi confiada apenas à minha amiga Sofia, com o claro entendimento de que era apenas para emergências. Essas medidas, que antes pareciam extremas, agora pareciam simples prudência, o equivalente adulto a trancar a porta do banheiro. Além dos meus relacionamentos familiares, a experiência de estabelecer e manter limites teve efeitos cascata por toda a minha vida. No trabalho, passei a me sentir mais à vontade para recusar projetos que não se alinhavam com meus pontos fortes ou interesses. Nas amizades, aprendi a expressar minhas necessidades diretamente, em vez de me acomodar aos outros às minhas próprias custas. Nos relacionamentos, reconheci os sinais de alerta mais rapidamente, não confundindo mais controle com cuidado ou persistência com paixão. O Dr. Knox estava certo, o desconforto de estabelecer limites era temporário, mas a liberdade conquistada era permanente. A culpa que me atormentava durante aqueles primeiros meses de distanciamento se dissipou gradualmente, substituída por uma confiança silenciosa no meu direito de determinar as condições dos meus relacionamentos. Ainda havia momentos difíceis, é claro. Padrões familiares estabelecidos ao longo de décadas não desapareciam completamente em um único ano. Minha mãe ocasionalmente recorria aos seus antigos comportamentos controladores, especialmente em momentos de estresse ou mudança. Mas a diferença agora era que esses deslizes eram reconhecidos e enfrentados, não aceitos como inevitáveis ou suportados com ressentimento silencioso. As fechaduras que troquei em um momento de raiva justificada passaram a representar algo além da segurança física. Elas simbolizavam minha propriedade, não apenas da minha propriedade, mas da minha vida, meu direito de determinar quem tinha acesso ao meu espaço, ao meu tempo, à minha energia.
Ao trocar aquelas fechaduras, declarei minha autoridade sobre minhas próprias necessidades e limites, uma declaração que continuou a ecoar em todos os meus relacionamentos. À medida que o crepúsculo se aprofundava em meu jardim naquela noite de aniversário, pensei na jovem que eu havia sido um ano antes, aterrorizada pela rejeição familiar, mas finalmente disposta a arriscar tudo em nome de sua própria autonomia. Gostaria de poder dizer a ela que a jornada à frente, embora difícil, levaria a relacionamentos mais profundos e autênticos do que ela jamais havia experimentado, que, ao se manter firme, ela descobriria forças que desconhecia possuir, que a família que temia perder acabaria se transformando em algo mais saudável, precisamente porque ela fora corajosa o suficiente para exigir mudanças. As chaves da casa no meu bolso pareciam diferentes agora, familiares, em vez de carregadas de significado. Apenas chaves, não símbolos de rebelião ou independência, apenas os meios para garantir um espaço que era inegavelmente meu, um espaço onde eu pudesse acolher os outros nos meus próprios termos. Você já teve que estabelecer limites difíceis com pessoas que ama? Nunca é fácil, mas às vezes é necessário para que relacionamentos verdadeiros cresçam. Se esta história ressoou com você, deixe um comentário abaixo contando sua experiência. E se você achou valioso ouvir minha jornada, curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir que estabelecer limites não é egoísmo. É um ato de autorrespeito que, em última análise, beneficia a todos os envolvidos. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, às vezes, as fechaduras que precisamos trocar não estão apenas nas nossas portas, mas em padrões que não nos servem mais.